Bora, bora, bora. Boa noite, família. Boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do Resenha nos Crias, podcast raiz, futebol, elite, várzea, luta, ou seja, é cria de algum esporte, passa no Resenha, que tem conversa boa. Já agradecendo a audiência. Vamos que vamos para mais uma conversa. Tô com meu parceiro aqui, Tuniquito. Vamos lá, Vamos mais mais um. uma. Valeu, Tuniquinho, por mais O homem um. tem título, hein? Tem título Tem esse? mais título que muita cidade do interior aí no TRE. Ô, louco, Tem hein, meu? título, tem Ô, louco, título. hein? E foi um deles que ele fez até gol de meio de campo na Várzea. Caramba, esse aí tem história pra contar. Bom, pessoal, vamos começar aquela resenha. Lembrando que o Resenha dos Crias é patrocinado pelo Conecta Fute. Conecta Fute é a plataforma que democratiza o futebol. Você que tem sonho de ser um atleta, que joga várzea, quer ter mais visibilidade no futebol, tem sonho de ser um atleta profissional, conectafute.com. Essa plataforma vai conectar você com todo o ecossistema do futebol. Acessa lá, depois me fala o que vocês acharam. Mas vamos para a resenha. Vamos lá, e like no peito, segue a gente, hein? Like Cast no dos peito, Crias, hein? Cast dos Crias, vamos para cima aqui. Bom, vamos começar aquela resenha. Nós estamos aqui hoje, nada mais, nada menos. Eu não sei se eu chamo ele pelo nome ou eu chamo ele de Pelé da Várzea. O cara é fera, o cara foi titulado aí como Pelé da Várzea. Pessoal, nós estamos aqui com o Marcinho. O cara é um jogador emblemático aí da Várzea aí, passou por vários clubes, títulos. Cara, ele tem uma história assim que vocês vão conhecer aqui. Antes de tudo, Marcinho, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado. Marcinho, obrigado por pela passar seu presença. tempo aí Obrigado. conosco, contar um pouco da sua história. Prazer estar aqui, vamos resenhar. Eu acho que esse podcast aqui tem tudo a ver com você, cara. Resenha dos Crias, o nome é realmente quem é cria da base ali, quem ralou, quem fez acontecer no futebol. Você vai contar um pouco da sua história aí de sucesso, mesmo que na várzea, mas foi sucesso reconhecido aí, com certeza, estadualmente, eu tenho certeza que você foi conhecido. Bom, Marcinho, vamos começar com a primeira pergunta. Por que Pelé da Várzea, cara? Eu fiquei com isso daí, eu vim com isso na cabeça para entender isso daqui. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, isso aí é através de títulos, né? Eu acho que jogadores melhor do que eu teve vários aí, mas é que a gente fala, né? O que manda hoje no futebol de várzea, no futebol amador é títulos. E graças a Deus eu ganhei muito título. Eu era um cara que fazia muito gol em finais, semifinais, um cara muito decisivo e fez com que jogadores de alto nível que me deu esse nome. Então, jogadores que começaram aí de alto nível, que inclusive quem me chamou desses nomes aí foi o Mendes. Hoje está no Avaí aí, um grande jogador que passou pela várzea. E ele sempre ficava me chamando, aí uns caras também começaram a chamar, enfim. As páginas começaram a postar aí. E até canais altos aí de programas começou a chamar. Eu acompanhei. Então fez com que eu chegasse nesse nome aí. Eu sou muito grato, não me sinto isso aí que eles falam, porque às vezes eu não tenho nem noção de quem eu sou, mas os caras falam, mano, você não tem noção de quem realmente você é. Então, se esses caras que jogam lá em alto nível, hoje em São Paulo, fala que eu sou, então realmente eu fui um grande jogador, né? A história diz que foi bastante e as imagens também. Sim. Então, bacana. Mas vamos começando a caminhada, Marcinho, desde o início assim. Onde o Marcinho conheceu futebol, de onde o Marcinho é, pai incentivava, como é que começou essa caminhada aí no futebol, os primeiros passos na várzea, qual foi o campinho, conta um pouco da história aí da história. Eu moro do lado do Parque Ecológico, né? Hoje é do lado do Parque Ecológico ali é o centro de treinamento do Corinthians, do profissional e da Portuguesa. E onde eu moro ali tem mais de 20 campos. Então eu moro ali perto do Jardim São Francisco, no Jardim São Francisco, próximo do Piratininga, né? Então, a travessa da Cisibeira. Então na rua da minha casa tem um campo. Eu desde pequeno já saía da minha casa, já ia pro campo, jogava bola desde cedo, voltava, comia um pedaço de pão, já voltava pro campo de novo. Então passava praticamente meu dia todo dentro do campo. E o campo tinha uma parte na lateral que era gramada e a gente ficava brincando de bater bola tanto com o pé esquerdo como direito no campo ali, o tempo todo. E fui me destacando. E nessa época já tinha racha todo dia. Final da tarde, às 4, 5 horas da tarde, tinha um racha. E eu jogava com um cara de 30 anos. E os caras sempre me... Qual idade você tava aí? 16, 17 anos. Então os caras já via que eu era diferente. 15 anos por aí. Aí os moleques já via que eu era diferente. Inclusive eu fazia graça, os caras chegavam o pau em mim. Só que todo mundo gostava de mim. Então, aí fui me destacando, aí parei com medo de
de jogar com pessoas mais velhas do que eu. E os caras me chamavam. Aí logo de cedo eu já começava a me destacar em campeonatos da. Aí tem um time da onde eu moro, que chamava o Nós Quitar. Tinha o time do Jardim São Francisco ali, o próprio Geniópolis, que eu jogava na época, que eu via meu irmão jogar. Aí tinha o Piratininga, enfim. Aí eu comecei a jogar um campeonato lá na Tiradentes, um campeonato muito grande. Qual era o nome do campeonato? Copa Sedex. Copa Inclusive Sedex. o Sedex aí já chegou no final de Kaiser, final de várias Copas. E a gente chegou na final, na Copa deles. A gente chegou como um time normal. Não tinha pretensão de chegar em final nenhuma. A gente chegou e ganhamos na final. Então eu cheguei a fazer até gol do meio de campo nesse dia. Na semifinal, e passamos para a final e fomos campeão. Então dali, muitos times grandes da Kaiser naquela época viu aquele momento e começaram a me chamar. Entendeu? Para jogar em vários times. Aí eu tinha medo, tipo assim, naquela época não tinha uma disciplina que tem hoje em dia de você ir para campo, entrar em qualquer comunidade e sair sem que ninguém mexa. Antigamente tinha tiro, tinha briga, tinha várias A várzea coisas. era pesada, Eu tinha né? um pouco de medo, mas mesmo assim eu ia. E foi aí onde eu me destaquei nessa Copa, jogando pelo time da onde eu moro. Que os caras me conheceram, começaram a ficar. Não tinha negócio de WhatsApp, era ligação, né? Diretamente. Ó, vou te passar onde você mora, te pego em tal lugar, tal hora. Me pegava, eu ia. Às vezes atravessava a cidade para ir. Menos ninguém imaginava para onde eu ia. O cara me deixava perto da minha casa e eu ia. E assim foi. Então, aí eu perdi esse medo e fui para vários times. Nessa Aí. época você já ganhava uma grana jogando? Ganhava, mas era tipo R$100, 120. Naquela época 120 era 300 hoje. Antigamente para ganhar 70 minutos R$120 era muita coisa. E nessa época, algum time de camisa te procurou? Sim, Você fez base em algum time? Aí com 17 anos eu fui pro profissional. Aí fiquei 18, aí fui pro profissional. Eu tava jogando na Kaiser naquela época eu não podia jogar profissional. Aí eu falei para alguns caras, falei, ó, eu vou virar profissional. Não, mas se você virou profissional depois que você já assinou a súmula da Kaiser, não dá nada, pode ir. Aí eu joguei profissional. Fiquei 3 meses, o time caiu de divisão. Qual o time? Era Força Sindical. Tá. Era lá em Caieiras. Jogou qual campeonato? A Série A3 do Paulista. Tá. Aí eu falei, quando o time caiu, eu falei, isso aqui não é pra mim não. Aí eu falei, o quê? Vou voltar pra Várzea. Só que pra mim jogar Várzea, eu tinha que reverter o meu profissionalismo. Eu não podia Tinha ser que mais. abrir mão dos profissionais. Não, aí tinha que ir os caras responsáveis do time tinha que ir na Federação Paulista E cortar seu vínculo. e cortar meu vínculo. Falar, tipo, pagar uma taxa lá que acho que era R$1.000 na época e me liberar do profissional. Aí eu poderia jogar amador de novo. Aí foi com que eu fiz isso, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter minhas coisinhas. Eu falei, quer saber? Não vou ficar nesse mundo aí tentando profissional, não. Aqui eu ganho mais, eu sempre trabalhava numa metalúrgica. Falei, juntando metalúrgica, juntando aqui, ganhei até um carrinho, comprei até um carrinho, falei, quer saber? Não quero saber de profissional mais não, então... Então a sua passagem no profissional foi esse curto espaço aí. Foi. Depois você... Mas eu joguei na base, né? Joguei na base um ano na Portuguesa, um ano no Bragantino, entendeu? Só que aí, quando eu fui profissional, o que aconteceu? Isso que o time caiu de divisão, eu falei, isso aqui não é pra mim não. Porque até eu arrumar outro time, eu não poderia jogar na Várzea. Porque eu tava profissional. Naquela época só tinha Kaiser. E na Kaiser não podia jogar profissional. Então eu falei, isso aqui não é pra mim não. Qual posição que você jogava? Meia esquerda. Meia esquerda, né? Meio atacante ali, jogava próximo da área ali. Então eu tinha muito chute forte da área. Eu não pensava em tocar. Meu chute era muito forte, então eu fazia muito gol. A maioria dos gols fora da área. Hoje a gente não tem tanto cara, né, o meio atacante hoje, né? Isso. Hoje em dia tem muito menino habilidoso, mas cara decisivo tem poucos. A gente conta nos dedos aí, tá? Sim. Meia esquerda, assim, decisivo, tá? Tá difícil. Tá. Aí começou então aí Copa Kaiser, jogou a Kaiser, recebeu o convite, começou a pipocar convites. Mas aí seu convite, você jogou a Kaiser por um time e você recebeu convite para jogar em outros times, outros torneios. Não, sim, naquela época só tinha a Copa Kaiser e a Copa Negritude. Tá. Que era do lado do estádio de Itaquera, hoje do Corinthians, na Altura Alvim. Aí dava para jogar essas duas Copas. Mas por times diferentes. Sim, por time diferente. Mas, por exemplo, eu tô perguntando de leigo aqui, então eu acho que quem tá assistindo também vai querer entender.
Quando você disse que você recebia muita ligação pra jogar em outros times, mas você jogou hoje no time A pela Copa Kaiser. A semana que vem você podia jogar por outro time, não? A Kaiser não. A Kaiser não. É o ano inteiro. Pelo mesmo time. Se eu for eliminado esse ano aqui, Só joga. só o ano que vem. E a Negritude, você jogava a Negritude por um é a time mesma e a Copa coisa. Kaiser por outro Isso, time. é a mesma coisa. Você Tá. foi eliminado aqui, mesmo que for no primeiro jogo, na primeira fase, você já só vai jogar o ano que vem. Aí tinha os ABC, né? Que a gente chama, especial de... Aí eu jogava em Diadema. Entendi. E lá era coisa de outro mundo. Lá era na época do Água Santa, né? Tá, Foi os 2 últimos anos do Água Santa na Várzea. Várzea. Aí o Água Santa virou profissional. Entendi. Aí você jogou muito contra eles, então. Joguei 2 anos. 2 anos. E aí teve essa trajetória. E aí você ficou quanto tempo nessa trajetória de jogando, vivendo, trabalhando e jogando futebol? Como é que você conciliava isso? Não treinava, assim, Várzea não treina, né? Mas pelo menos tem que estar num ritmo bom ali. Bem que metalúrgico já era um treino, né? Mas eu vou falar pra você, até 4 anos atrás, quando eu parei de jogar bola. Coloca aí 17, 20 anos jogando na Várzea aí. Comecei em 2000, hoje tô com 37. É isso aí, 18 anos de Várzea aí. Todo final de semana. Todo final de semana. E hoje na Várzea, você tem um limite de idade ou eu tenho 15 anos eu posso jogar? Não. Algumas Copas, tenho quase certeza que só com a autorização do pai ou não pode. Se ele for menor de 18. Porque vamos supor que uma criança de 17 anos hoje ela joga. E um cara de 35, 40 anos chega o pau nessa criança e quebra uma perna. A família vai cobrar a Copa. Cara. Hoje as Copas são com o nome aberto, tem firma aberta. Sim. Então envolve tanta coisa hoje no futebol amador que os caras não dão essa oportunidade. A não ser que eu acho que o pai assina um termo de responsabilidade ali, que tá assumindo. Entendeu? Porque uma criança de 15 anos hoje, por mais que ela seja grande, a força de um cara de 40, uma chegada ali, ela manda ele no alambrado. Entendeu? Então o risco é muito grande, até mesmo para... E você sofreu apanhou muito quando era, porque você era um meia esquerda, habilidoso, fazia gol. Tem que ser grandão aí, alto. Quanto você tem de altura? 1,96. Já dava trabalho, né? 1,96 era... o padrão do goleiro de hoje, os caras pedem todo moleque grande. 1,96, rápido, chutava apanhar bem. Não digo que apanhar não. E nunca fui de me machucar. Quando eu me machuquei, eu fiquei um ano parado, operei, que foi a veia da perna, por isso que eu parei de jogar, entupiu a veia atrás do meu joelho. O sangue não desce o suficiente. Quando eu corro, ela começa a doer a panturrilha de uma maneira como se fosse cãibra. Então não consigo jogar. Aí foi um ano que eu fiquei parado. Operei, voltei a jogar, fiquei 5 anos. Aí a lesão voltou de novo. Aí os médicos não quis mais me operar. Deixa do jeito que tá, para de jogar, tenta achar outra coisa. Eu falei, beleza. No começo foi difícil pra mim. Depressão, dentro de casa. Eu vivi isso a vida inteira, né? Imagino, né, pô? Você foi a vida Imagina toda jogando várzea. chegar em você e falar que você não pode mais jogar bola. Fazer o que você mais gosta, né? Aí passei um momento difícil, mas machucar ou alguém chegar o pau em mim, eu não lembro nem, pra ser bem sincero pra você, nem de distensão, tipo de virilha, panturrilha, essas coisas pra mim era raro, cara. Quando eu machuquei também foi de vez. E você tem uma história engraçada nessa Copa da Paz, né? Você operou, ficou 5 anos, ia voltar, acho que você perdeu umas 3 finais, né? Por causa Não, joguei 4, ganhei 3. Ganhou 3. Isso. Mas teve uma que você ia até casar, né? Foi. Você quis mudar a data? Foi. Então, o que acontece? Eu tava no verão, né? A gente chegou na final e eu já tava com a lua de mel marcada. Aí eu marquei, falei, a final vamos supor que a final era dia 29. Aí eu falei, dia 29 eu vou viajar dia 22. Dá tempo. De voltar. Dá tempo de eu voltar e pegar a final, porque eu chegar na final. Acelerou a lua de mel pra voltar. O que aconteceu? Chegou na final, os caras antecipou uma semana. Na semana que eu ia viajar. E nessa semana que eu viajo, que anteciparam, era aniversário do time. Então, realmente, os caras poderiam... O nome do Marcinho não ia forçar. Não, meu nome não valia nada naquele momento, porque era aniversário do time. O time estava na final, poderia ser uma data histórica, e foi a data histórica, porque acabamos sendo campeão. Quem era eu para escolher data? Então, tipo, como voltou e caiu na data do aniversário, não tinha mais o que fazer. E a mulher? Não, eu viajei. Ele não jogou. Não, eu já estava na comissão. Ah, estava na comissão. Isso, foi meu primeiro ano de comissão. Aí eu falei pra ele... Você não viajou, você foi pro jogo. Não, eu viajei.
Ah, tá, viajou. Ele viu o jogo do hotel. Entendi. Aí os caras falaram pra mim, meu, vem, que a gente paga a passagem. Eu falei, você tá louco? Ah, bom. Como que eu vou deixar minha mulher lá no Recife, lá no Nordeste? Vou vir pra cá, acompanho o jogo, à noite eu volto pra lá. Não, eu falei, não. Bate e volta, pô. Avião é Não, rapidinho. Vai falar isso pra sua mulher pra você ver. Acostumado a vida inteira em beira de campo, cara. Aí você vai, numa data dessa, você vai falar que vai pra campo. Aí os caras Acompanhou de entenderam, lá. os caras falaram, meu. E hoje, graças a Deus, a mídia, ela traz pra você assistir no conforto da sua casa, né, cara? Então, para as pessoas que hoje não têm condições de. Que nem muitos campos aí hoje, da forma que lota, um cadeirante, uma pessoa aí não consegue assistir. E hoje a imagem que eles transmitem é perfeita, cara. Com direito a replay, com direito a tudo. Então, é uma coisa que você não precisa sair de casa para você assistir um jogo de várzea hoje. E eu tava lá e assistindo. Torcendo. E graças a Deus a gente foi campeão. Voltando como jogador aí, né, Marcinho? Você pegar as curiosidades aí. Cara, o que você lembra aí desse seu período aí, cara? O jogo marcante. Puta, esse jogo foi complicado. Conta um pouco das curiosidades da várzea aí, que o Marcinho e o Pelé tem pra falar pra nós aí. Não sei se vocês já sabem ou se vão dar risada. Foi no dia que eu vejo como a final da Copa da Paz, né? Essa mesma Copa que eu tava te falando. Tá. A gente chegou com o time Pioneer, um dos maiores times hoje da várzea de São Paulo aí. Ganharam a Kaiser já. E eles precisavam ganhar uma Copa grande. Eles precisavam desse momento de novo. E fazia muito tempo que não chegava numa final. E é engraçado que eu gosto de forró. Aí, o que acontece? Eu fui, a gente chegou na semifinal. A gente ganhou. E tinha um show na casa de forró aqui em São Paulo. E eu comprei o ingresso. Era na sexta-feira. Nessa sexta-feira, eu fui. Teve a reunião do time, que afinal era no sábado, no outro dia. Aí eu fui pro forró e não fui pra reunião. O time inteiro foi pra uma churrascaria. E os caras, e aí, Marcinho, você vai vir? Eu falei, vou nada, vou pro forró. Os caras falaram, mano, você não tá fazendo isso de verdade? Eu falei, eu já comprei o ingresso, eu vou fazer o quê aí? Amanhã a gente tá junto. E o time inteiro, comissão, diretoria, tudo numa churrascaria. Falei, beleza. Fui. Cheguei em casa às 6 horas da manhã. Mamado. E o amigo meu que me levou, voltou com o meu carro, ele falou, meu, você tem final daqui a pouco, cara. Tá louco. Falei, mas nós vai ser campeão. Você não ia jogar, né? Não, eu tava jogando. Achei que você tava na comissão. Não, jogando. Eu falei, eu vou ser campeão. Resumindo, a gente entrou, subimos lá para Paraisópolis, que a Copa é aqui no Paraisópolis. Comecei a suar, tinha tomado uísque, Red Bull. Vixe, o vestiário lá não tinha janela. No Big Channel antidoping, né? Eu falei, meu Deus do céu, e eu suava, começava a suar. E muito jogador passa pomada, aquele cheiro de gelol. Eu falei, meu Deus do céu, e eu passando mal. E aí o campo barrufado, uma final que o time precisava ganhar para voltar ao topo. Porque fazia muitos anos que o time não ganhava. O jogo era em casa. Não. Na casa dos caras. Não, Paraisópolis. dentro do Paraisópolis com o time de fora. Todos os times tá. são de fora. Tá, eu já fui Entendeu? nesse campo aí. Tá. Beleza. Falei, cara, começou o jogo. 15 minutos, 2-0 pros caras. Porra. Você no banco. Não, eu jogando. Jogando. Eu titular, eu tinha feito 6 gols no campeonato inteiro. Eu era o principal jogador do time naquele momento. E eu falei, meu Deus do céu, 2-0 e agora? Fodeu. Olhou um pra cara do outro e aí? Eu falei, mano, Todo mundo olhando tudo pra vai você. vir pra cima de mim. Resumindo, faltando 5 minutos, eu faço 2-1. Vai pro intervalo, 2-1 jogo. Falei, voltamos pro jogo. Daqui a pouco começa o segundo tempo. Nós cruza a bola, o cara tira o meu zagueiro. Pum, Misael. 2-2. Gazeta. R7. Tava tudo no campo. Campo estrumbado. Mídia pra tudo que era lado. E eu falando, mano, vou fazer o gol do título. Vou fazer. Pensando comigo, vou fazer. E aquele campo que não cabia mais gente. Aquela coisa de outro mundo. Quando a bola cruza no segundo pau. Quando o cara escora, eu passo na frente de todo mundo. Eu tô embaixo da trave. Faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Eu vou, 3-2. Resumindo, fiz o gol que acabou o jogo. Campeão. Pô, fez 2 gols na final. 2 gols na Se não final. tivesse ido pra balada, tinha feito 4. Os caras falaram, mano, você tem muito brilho, não é normal isso não. E eu tava bêbado no dia anterior, não fui na reunião, fiz tudo. Então, tipo, Deus sempre esteve comigo, cara. E eu sempre fui decisivo pra esses momentos, entendeu? Então, por isso que os caras
me chamava de rei Esse da foi o jogo várzea. mais marcante que você teve. Pela virada, por tudo Tá. que envolve, por muito tempo o time sem ser campeão, entendeu? Então é coisa de outro mundo. Teve Copa, na Copa do Busão, quando eu ganhei, o time que eu tava, o Bate Fácil, era 17 anos sem ganhar um título, irmão. Eu cheguei com 4 meses, nós ganhamos o título da Copa do Busão. E quem faz parte do time ali, a galera vive esses 17 Vive. anos mesmo, assim, Vive. é o cara, é a vida dele Tem cara mesmo, que tira né? o dinheiro de dentro da casa dele pra dar pra jogador, cara. Pra comprar água, pra comprar fruta, pra comprar O cara ajuda o time. ajuda de coração. E às vezes eu até falo, tem cara que às vezes o filho pede uma coxinha no bar, um guaraná, o pai reclama. Se o jogador pedir, o cara dá. Entendeu? Então a várzea, os caras são loucos. Os caras é de outro mundo. Os caras. Você jogou em quantos times? Eu vi a lista aqui, mas são tantos, cara. É muito time, é Cara, muito eu não- time. é muito time você jogou, né? Se eu falar pra você muito. nomes aqui, vou acabar faltando alguém. É, eu Você vai vi, ficar nossa. bravo comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá na comissão hoje. Vocês vão montar um time. Tem olheiro na várzea? Hoje muitas pessoas se empregam através até de Instagram. Hoje a mídia é muito alta na várzea. Cara, se no meu tempo, hoje os gols, que nem tem uns 7 gols meu aí na internet. Porque não tinha tecnologia 5 anos atrás. Tô falando de 5 anos atrás só, é pouco recente. tempo, é pouco Não tempo. tinha mídia. Se é hoje, você tava Se é estourado, hoje, né? esquece. Tava estourado. Hoje era coisa de outro Ó. mundo. Eu já sou estourado com poucos gols, só que meu nome é muito alto. Título, você sabe quanto você tem? Ah, mano, já passou de 50. Posso te falar quantos títulos você Pode tem? falar. 70 títulos você tem. Pode puxar aí que é muito. 70 títulos, cara. Tem tudo quanto é título aqui, ó. Cara, Copa Sedex, Copa Capela do Socorro, Copa Primeira Divisão de Itanhaém, Copa essa de Unileste, Itanhaém mesmo aí- Interclubes, Cruzeirinho, Copa da Amizade, putz, Copa Milton Leite. Milton Leite foi a primeira Copa que a gente ganhou de expressão de prêmio financeiro, que ela valia um S10. Um S10 naquela época, eu tô falando 2009, quem tinha S10 era rico naquela época. Porra. Era um carro de 70 mil naquela época era 200 mil hoje. Então a gente ganhou, o único time da Zona Leste a atravessar a fronteira lá pro lado do Grajaú e ganhar. E esse Milton Leite é um vereador que fez essa Copa e ele era o primeiro a colocar sintético nos campos. E a gente saía porque aqui na Zona Leste era só terra, né? Jogar no sintético era luxo naquela época. E a gente atravessava a fronteira, mano, pra ir lá jogar. E a gente levou esse carro. A gente saiu de lá com o carro dirigindo. Tem foto no Google aí, nós em cima da S10, saindo do campo. Caramba, que legal. Então, tipo assim, é muitos títulos Hein? que eu sou, tipo, bi. Entendeu? Eu até brinco com os Cara, caras. tem Falei, aqui, é ó. difícil eu ser campeão hoje. Cara, Eu Guarulhos- sei que você bi ou tri? Ô, Tri, você é tricampeão em Guarulhos, bicampeão em Diadema, bicampeão na Negritude, bicampeão Não. na Copa da Já Paz. pode atualizar aí, já é tri. Não, os tri, então. Aí, tá vendo? Até o Google aqui deu de tri, ó. Tá sabendo bugou, que até o coisa. Google bugou. É, porque já mudou. A Copa da Paz eu sou tri, Negritude eu sou tri. Negritude tá Copa tri, da tá aqui, Paz ó. eu sou tri. Então já. Mas assim, hoje a Copa de expressão maior que tem hoje é a Pioneer. É. Pioneer, né? Pioneer. Pioneer. Hoje ela é uma Copa diferente. É. E o time valoriza muito pra jogar ela, né? Você acompanhou muito, assim, pegando o gancho do Tunico aqui. Copa Pioneer é uma Copa super conhecida, enfim, muito bem falada. Sei que. Como é que você resume essa evolução da várzea? Que você falou, puta, a várzea antes eu tinha medo, pô, ia com medo. Hoje pode entrar onde for o campo, onde for você vai entrar, jogar seu futebol. Não vai ter nada. Ganhando ou perdendo, você vai sair. Como é que assim, essa evolução, em quantos anos demorou para a várzea evoluir ou evoluir? Como é que se enxerga? Você que viveu a várzea a vida toda praticamente. Desde o tempo da Kaiser e da Brahma, ela já tinha o seu valor. Cada jogador ali já pegava o seu dinheiro. Não era todos, mas 70% dos jogadores pegavam. Então não é que nem hoje, uma loucura que é hoje. Então, Hoje tem contratos pesados. mas na aí várzea. eu falo assim, no sentido que vocês vão entender. Eu tenho um time da minha comunidade. Teve uma vez que os caras tentou fazer aqui uma liga para não pagar jogador. Só que não deu certo. Porque vamos supor, você monta um time no seu bairro. Para você, seu time é bom. Mas para jogar um campeonato fora, se eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Sim. Você não tem nada a ver com o meu dinheiro, nem você. Nem eu tenho a ver com o dinheiro de vocês. Às vezes você monta seu time na sua quebrada, achando que é um time bom. Só que aí eu tenho dinheiro, eu trago um de Diadema, 2 de São Bernardo,
um da Zona Leste, outro aqui, montam uma seleção e ganham. Na próxima Copa, o que você vai fazer? Não tá igual, né? Você vai ter que investir também, Reforçar o meu. entendeu? E foi desse jeito. Quem investia, ganhava. Quem investia, ganhava. Chegou um momento que tá todo mundo investindo absurdo. Porque os times, você falou, o time tá 17 anos sem ganhar um título. Você deu exemplo Sim. aqui. Imagina, comunidade, todo mundo se Então. reúne pra erguer o time. E às vezes não é só o dinheiro que vai dar título também. Porque tem cara que investe 300 mil numa Copa e, e perde na primeira fase aí. Vamos lá, um time que joga uma Pioneer hoje, quanto que é uma folha de pagamento deles hoje? Ah, hoje em dia aí pode colocar aí seus 15 a 20 mil Isso por jogo. por jogo. Aí você pega aí pra ser campeão 8 jogos. 7 a 8 jogos. 9 no máximo. Porque a Pioneer ela chega a ser 80 fosse uma Copa do time, Mundo, eu né? acho que é 80 times que tem. Então ela acaba sendo maior a quantidade de times. Mas vamos supor 10 jogos. A 20 mil. Qual foi esse jogo que você falou, sai desse jogo aí? Esse jogo que você falou que você fez os 2 gols, lotado, foi o jogo que mais te marcou desses... Marcou por vários tudo que que eu você jogou. vivi, né? Por eu ter saído um Antes, dia depois. antes, por a gente estar com 15 minutos tomando 2 a 0, por tudo que representou, pelo time estar muito tempo sem ganhar o título, eu fazer os 2 gols na final. Você Entendeu? virou rei lá, né? Aí eu Virou rei. ganhei um pouquinho de moral. Inclusive, esse time é o mesmo time que é o dono da Pioneer, né? É o mesmo nome. Entendeu? Aí também tem o Bate Fácil, que era 17 anos sem ganhar um título grande. Eu com 5, 6 meses lá, eu ganhei a Busão, que saímos de lá ganhando um ônibus. Entendeu? Inclusive teve final, É, o podcast a é final. gravado, né, pessoal? Copa do Busão foi ontem, a final, Isso. né? Foi o time do Guarujá que levou. Isso, aí tem também Itanhaém, mais de 18 anos. O time sem ganhar um título, time bastante torcida, América de Itanhaém. Qual que é o nome do time que ganhou ontem mesmo? Ontem foi o Meninos de Elite. Parabéns Do Guarujá, pelo título do Guarujá. Parabéns aí, eu assisti o jogo, alguns cortes ali. Parabéns, jogão. Aí ganhamos lá em Itanhaém, na Baixada, um calor, uma seca. Lá é totalmente diferente a atmosfera de jogar em São Paulo, o calor é muito grande. E a gente, depois de 17 anos, 16, um negócio assim, eu faço um gol também na final, que ganhamos de 1 a 0, gol meu. Eu chuto a bola na falta, a bola bate na barreira e volta em mim. E eu chuto, ela passa no meio de todo mundo e estofa a rede assim. Então foi coisas que Tem vai... muita imagem assim desses gols, assim, você se Na pega cabeça, pensando, nossa. assim, fala. Entendeu? Você pega pensando, fala, puta que. Foi isso que gol. me fez quando eu parei de jogar, eu ficar meio lelé da cuca, Depressivo, né? depressivo. Porque, cara, eu vivi o auge de tudo que você imagina. Os caras falam até hoje, eu recebo mensagem no meu Instagram até hoje, você não vai existir outro jogador igual você. O que você fez, eu ia pra campo, eu saía da minha casa, do interior, pra ver você jogar. Eu via na internet, eu via nas páginas que você ia jogar em tal lugar, eu ia lá pra ver você jogar. Eu pesquisei bastante aqui, bastante sobre isso, e eu vi muito isso, né? É. Que as pessoas te seguiam, te idolatravam. Sim. É assim, é um jogo realmente um Pelé da Várzea, assim, é um Neymar, é um da Várzea que... E aquela pergunta que todo mundo deve te fazer, que você já até sabe o que vai fazer. Cara, nunca deu esse estalo de seguir no profissional, seguir no futebol. Porque eu assisti alguns lances seus no YouTube. Assim, a gente fala, né? E o que todo mundo fala. Se pegar você naquela época, colocar um monte de time hoje aqui, porra, tem uma posição aí de um monte Cara, de é que nem cara eu tô aí, te meu. falando, eu tinha... Profissional é uma coisa que conforme o tempo, né? A gente vê hoje o Mendes, um puta de um jogador, veio ter oportunidade agora com 29 anos. E mesmo jogando na Várzea, ele começou a se manter. E hoje o Qual a Várzea? futebol profissional, ele tá mais fácil você ter o acesso. Hoje as mídias, as TV, as informações são muito fácil para você chegar num clube. Jogar uma Taça São Paulo, que é o sonho de muitas crianças. Meu sonho era jogar uma Taça São Paulo. Você chegou a falar isso? Não chegou a jogar? Não cheguei a jogar porque os caras falavam que eu era bom, mas vamos supor que um cara chegava e falava pra você, se é o dono do time, tem um menino ali que ele é muito bom. Sabe o que o cara falava? Preciso do DVD dele. E eu não tinha condições naquela época pra fazer um DVD, era caro. Pra fazer um DVD eu deveria estar jogando em algum lugar. Pra fazer os cortes lá e montar o meu DVD, não tinha condições, eu não ia pros times. Hoje, tem muito mais o acesso. Hoje a gente consegue ter mais acesso, conversando com fulano, com ciclano. Dá pra ir pra um time ali, outro aqui, enfim.
hoje tá mais fácil você virar um profissional, você seguir essa carreira. Naquela época, não. Então, pra mim, era difícil eu viver, tentar ser um profissional, porque a carreira, tipo, pra mim tentar virar profissional demorava, vai, 5 anos. Só que, Ou mais. tipo, dentro da minha casa, não vou falar pra você que eu passei fome nem nada, não tô falando isso, mas eu não tinha condições pra ficar esperando as coisas acontecer daqui 5 anos, irmão. Entendeu? Você Então corre na era do várzea dia eu já a dia. pegava meu dinheiro. Então eu não queria saber de profissional, mano. Queria saber é ter meu dinheiro na várzea, pegar meu dinheiro ali, isso, aquilo. Entendeu? Com 2011 eu peguei 18 mil reais na mão. Pra assinar um campeonato. Em uma única Numa pancada? única pancada, 15 mil. Só pra assinar. É, o cara falou, te pago 15. Eu falei, tá fechado. Eu pedi 18, porque eu saí do campo, inclusive era o Água Santa, o presidente do Água Santa. Ele chegou em mim e falou assim, bateu no capô do carro do amigo meu que me levava, eu tava de a pé. Ele bateu no capô do carro do amigo meu e falou, se você vir pro Água Santa, você para de andar de carro velho. Aí o dono do carro, que era amigo meu, olhou e falou assim, porra, ele falou isso? Falei, mano, tem cara que é doido, né? Enfim, fui embora. Nesse dia nós fomos eliminados pelo Água Santa. Aí o time que eu jogava tinha muito dinheiro também. Aí eu falei pros caras, falei, ó, e nesse ano eu fui o melhor jogador do campeonato. Aí nesse ano os caras falaram, aí os caras, e aí o ano que vem? Falei, cara, não é ser mercenário nem nada, mas eu pego carona pra vir pra cá. Eu sei dirigir, eu sou habilitado, mas eu pego carona. Os caras estão me oferecendo um carro pra vir pra cá. E naquela época era o estilo. Porra. Ele falou, meu, se você vir pra cá eu te dou meu estilo. Para de andar de carro velho. Aí eu falei pros caras, falei, ó. Aí os caras, quanto que vale esse carro? Naquela época era 18 mil, 20 mil, só que era muito dinheiro naquela época. Aí ele falou, eu não te dou os 18 não, eu te dou 15 na mão. Aqui você já tem ambiente bom, você já conhece todo mundo, você fez um bom campeonato. Então, pra que você vai fazer pra lá? Até você se adaptar lá, aqui você já... Eu falei, se você me der os 15, eu vou. Ele pegou na minha mão e falou, tá fechado. Aí eu fui e comprei um carro. Mas não comprou estilo. Não comprei estilo, mas eu falo assim, minha vida já mudou um pouco. Já mudou, então, né? através do quê? Da várzea. Entendeu? É, mas ela foi. Como ela foi te nutrindo ali, né? Você É. foi sendo nutrido pela aquela Aí- grana entrando, conseguia ajudar na família, Eu trabalhando e tudo. trabalhava, Então, né? vamos supor, eu pegava meu salário, pagava algumas coisas, minha mãe nunca me cobrou nada pra dar dinheiro dentro de casa. Então, tipo, já tinha minha namorada, já tinha dinheiro pra ir pra um restaurante, pra um barzinho, pra algum lugar. E com o dinheiro da bola, nossa, já ajudava ali, eu me sentia que eu já tava bem de vida. Entendeu? Então, pra que eu ia fazer no profissional? O que eu ia caçar? Sendo que o profissional é coisa daqui 3, 4 anos, irmão. Não acha que o cara vai vir com 18 anos agora e vai achar que vai mudar de vida daqui a pouco. Não, isso é. Entendeu? Então, é conforme o tempo. E eu não queria esperar esse tempo, eu queria viver o presente ali, mano. Pegando dinheiro, indo jogar ali, atravessando a cidade, jogando. Não, podia correr o risco de você também não vingar, né? Entendeu? Como tem vários amigos meus. Tem caras amigos meus, com todo respeito. Hoje não tem uma bicicleta, irmão. Isso era- Viveu essa vida o tempo todo, correndo atrás de futebol. Hoje não tem uma bicicleta. futebol, E aí? o futebol mesmo fala que ele é muito. Ele muda a vida de uma pessoa. Ele é muito ingrato também, né? Desse Tem muitas jogador que eu tô te histórias de falando pessoas que ficaram muito tempo jogando várzea, tentando pessoas boas, Sim. que hoje ter visto o cara falou, cara, dediquei a vida toda pro futebol, não consegui ter nada. Só que eu tô te falando, naquela época os tempos eram diferentes, cara. Você não conseguiria ir pra qualquer clube se você não tivesse um DVD. Entendeu? Você poderia ser um novo Neymar. Mas se você não tivesse a oportunidade de ter um DVD, uns vídeos seu se destacando, esquece. Entendeu? Aí é o que eu falo, muitos jogadores meus passou 12 anos aí no profissional, jogando interior, jogando isso e aquilo, que não vingou. Sabe que conseguiu alguma coisa agora? Agora, de 3 anos pra cá, na várzea. Que aí pega 10 mil no lugar, 5 no outro, vai pegando, vai comprando um carrinho, já vai pá, melhorando. Através do quê? A várzea. Tem jogador profissional que de declarações aí, enfim, ex-clube gigante aqui, teve problemas financeiros que veio se recuperar agora, 3, 4 anos de várzea também que veio se recuperar. Então, é nesse sentido que eu tô te falando. Eu não queria passar por isso. E pra mim, eu não tinha luxo, mas porém não me faltava nada. Eu não passava vontade de comer um McDonald's, uma pizza, um lanche. Tudo que eu queria eu tinha, através do futebol de várzea e o meu serviço. Então, É que se você pegar um time de várzea hoje, se bobear, ele tem mais estrutura que um time da Série D aí, né? com certeza, Ah, tem, né? com certeza. Hoje em dia, que nem eu falo pra todo mundo, você vai jogar no profissional aí hoje, se o time tiver mal na tabela, o investidor não te paga, irmão. Entendeu? Você vai jogar no interior aí, o cara te paga o primeiro salário com 60 dias. 40.
entendeu? Você ganha 5 mil. Hoje um time pequeno aí paga 7 mil, vai. Aí você vai Série C, receber, Série D. você vai receber aí daqui 15 dias, cara. Daqui 15 dias não, daqui 45 dias, 50 dias, se pagar. Aí você ganha 7 mil, o cara te manda 4. E reza pra Nesse- mandar 4, hein? Nesse período todo você tem uma família pra você mandar dinheiro pra sua filha. Você tem um desodorante pra você comprar, um shampoo, algo do tipo. O dinheiro não rende, irmão. Aí o cara vai ficar nessa. Sabe o que acontece muito hoje? O cara joga no profissional, pegou folga final de semana, o cara vem do interior, vem pra São Paulo, joga 2 jogos aqui, leva 1.000 pra casa, volta pro interior. Treina a semana toda, pegou uma folga, vem pra São Paulo, leva 500, 700 embora. É isso que o cara vive. Entendeu? Putz, boa, dupla jornada, né? É, Desses times falando, pegando o que o Toniquinho falou aqui, time com estrutura. Deixa eu não perguntar qual é o melhor, mas qual time que você jogou que você tinha mais estrutura? Você fala, puta, esse time, cara, tinha uma baita estrutura, assim. cara, Se é um time de várzea, você fala, cara, tem é porque os estrutura. tempos são diferentes, né? É, Eu mas já naquela parei faz época, 5 anos, vai. Eu não vou saber te falar todos, mas... Algum que você lembra, assim. Cara, é que hoje em dia as estruturas tá tendo no geral, porque hoje em dia os caras têm até maca, cara. Tem aparelho pra Tudo, hoje pra, tem tudo. pra tudo que Recuperação você imagina, muscular. recuperação Não, muscular, academia, botinha, tem tudo. tudo, cara. Antigamente era mais uma gelo. fruta mesmo, entendeu? E o que o cara combinava com você. Então não vou lembrar pra você falar assim, nossa, aquele time tinha uma puta de uma estrutura, porque geralmente é o básico. Era o Hoje, mesmo. hoje no futebol de várzea é o básico, é o quê? Os caras levam pro campo um refrigerante, um suco, um lanchinho natural, umas frutas, e eu não sei quanto você ganha, você não sabe quanto eu ganho, entendeu? E tem time que leva esses rapazes hoje que estão fazendo essa recuperação de jogador. Que é o cara coloca a bota, coloca negócio para dar choque, tem uma massagem, enfim. Mas o financeiro, isso aí é até, tipo, até... Antiético falar, né? não é nem questão disso, eu falo assim que esse negócio de massagem aí, tem cara que paga, tem cara que não. Mas o financeiro, tem cara que não paga isso, de massagem para jogador, só que paga mais do que você imagina, do que o time que dá massagem. Entendeu? Então é coisas que... É coisas absurdas, cara. Se um dia vocês parar para pensar o tanto de dinheiro que envolve a várzea hoje, você fala assim, é mentira. Entendeu? Eu tô te falando, é 20, 15 mil por jogo no futebol de várzea. E o time treina durante a semana? Não, Não. não. Eu não conheço até... Cada um se prepara do seu jeito. Eu não conheço nenhum hoje que treina. Hoje o jogador, ele paga para ele treinar com personal. Parte física, né, dele ali. Hoje, 70% dos moleques hoje, de alto nível, eles treinam na semana. Por conta deles. Por conta deles, para ter rendimento para jogar os finais de semana. Mas o clube mesmo treinar, não, esquece. Você com esse seu sucesso todo, você chegou a fazer alguma preparação física Não, ou eu era treinava, eu me sentia trabalhava, lutador. trabalhava normal e Toda final vez de que eu semana- quis inventar de treinar, eu sentia E tem o dor. personal, essas coisas. Não, vou treinar essa semana aqui porque vai ter uma final. Eu me lascava. Eu deixava as coisas acontecer naturalmente. Passava a semana toda normal, chegava no final de semana, ia pro jogo. Porque até mesmo eu sentia muita dor, dor muscular, porque eu não tinha costume, né? Então se eu quisesse fazer uma coisa que eu não tinha costume, eu me ferrava. E esses boleiros que estão vindo pra várzea, eles ajudam a várzea? Fala assim, ajuda a divulgar a várzea. Com certeza, esses caras aí valorizam Mas, muito. se vier, mas também não joga só com o nome, não. Se não tiver preparo. Não, é o que eu tô te falando, se não treinar, não adianta vir com o nome aqui achando que vai passar por cima. Porque a vida deles no profissional, que foi o sonho que a gente sempre quis aí, muitos caras quis, que a gente não conquistou, é totalmente diferente. Várzea e profissional. Eles também, quando vêm pra várzea, eles sabem que é totalmente diferente, irmão. Eles sabem que, tipo, não adianta eu ser fulano que vim do profissional que vou chegar lá e vou resolver. Não. Ele sabe que ele vai ter que conquistar o espaço dele também. Pode puxar um banco. Pode puxar um banco, pode chegar, entendeu? A mesma coisa que eu comer, ele vai comer também. A mesma água que eu tomar, ele vai tomar. Não vai ter privilégio. Independente. Sem privilégio. Ele pode ganhar mais do que eu, entendeu? Mas se ele também não render, ele vai pra casinha, vai pro banco, entendeu? Então ele sabe que ele tem que treinar. Esses caras que estão jogando hoje profissional, que veio do profissional com nome muito alto aí, ele sabe que ele tem que treinar na semana. Porque senão ele não acompanha, irmão. Agora, treino, você falou que não tem treino tático ali, cada um treina o seu físico.
A tática é na pré-eleição ali, o técnico reunir vocês, mas assim, tipo aqui assim, e tal, você já se conhecia de outros clubes, você normalmente acabam jogando juntos, né? Falou, joga, você não jogou aqui, jogou ali, e aí monta ali e vamos que vamos. hoje cada treinador de várzea tem sua base. Cada cara hoje tem sua base com seus jogadores de confiança. Então o cara já, tipo, o cara não chega de volume ali primeiro dia. O cara já vem por ele já conhecer o seu trabalho. Então, tipo, essa base que ele tem de 15 caras ali, vai com ele em 3, 4, 5 copas. Então ele já sabe o time. Já acontece muito do cara jogar comigo de manhã e à tarde ele tá contra eu. Imagina. Entendeu? Ele jogou comigo de manhã, à tarde eu tô mandando chegar o pau nele. Não tem amizade. Esse negócio de chegar o pau que a gente sempre fala, Não é chegar quebrar o o cara. pau pro cara sentir mesmo, não deixar ele jogar. Mas nada desleal, de ir no joelho, nem nada. Jogada Mas nós fala assim, ó, pesada chega ali. o pau. Eu não quero saber se semana que vem ele vai estar comigo de novo, se ele pode ficar fora. Entendeu? E é pau e é madeira que a gente fala, é o ritmo da várzea, é madeira. Entendeu? Por isso que o cara tem que treinar, o cara tem que ir numa academia, o cara tem que fazer um treino específico. Mas na várzea mesmo, pra treinar, se você marcar um treino hoje, ninguém vai. Cara, dos caras que você jogou do lado, qual foi o cara que passava mais confiança pra você? Você com meia esquerda ali, que você falava, puta, esse cara, quando eu tava no campo com ele, eu falava, puta, eu vou jogar mais leve, que eu sei que esse cara tá aqui, tinha ou na contenção, ou do seu lado. Quem que era o cara que você O gostava cara de que eu jogar? mais joguei assim, que decidia muito o jogo, era o Tom. Tom de Guarulhos, inclusive ele já jogou na base do Corinthians, no Santos. Então, tipo, tudo acontecia, eu e ele. Ele era um centroavante. Às vezes, eu chutava a bola, o goleiro soltava e sobrava pra ele. Eu falava que ele fedia gol. Então, tipo, as coisas eram muito boas, eu e ele, entendeu? Então, Ele foi o cara mais marcante assim que você jogou. assim, que nós fazíamos muito gol, eu e ele. Quando não era ele, era eu. Foi campeão junto com o Tom? Várias vezes. Pô, você tá no bate-fundo lá e amanhã o Ipanema te chama. Aí você fala, pô, traz o Tom pra vir comigo. Então, hoje ele tá na comissão, hoje ele é até treinador profissional. Mas Quando você jogava bola, você conseguia trazer ele. Não, mas era ele que me trazia. Ou vice-versa. Era ele que me trazia. Algumas vezes também eu chamava ele, porque a gente já se conhecia há muitos anos, então naquela época também era poucas copas, entendeu? Mas a gente sempre procurava ir no mesmo time, a gente era difícil, impossível a gente ir contra um outro. Mas ele era diferente. Quem deve mais bicho pra quem aí? Eu devo pra ele, porque eu chutava e ele fazia muito gol, mas ele era... Centroavante mesmo, matador. Matador. Você jogou em qual time com ele? Você lembra alguns que você jogou? Tudo que os times de Guarulhos. Todos os Guarulhos. Porque ele é de lá, Ficou né? bastante tempo em Guarulhos, eu vi aqui. Ele é de lá. Então todos os times que eu joguei em Guarulhos foi com ele, não foi contra ele. Era difícil, impossível eu jogar contra ele. Então, porque a gente já tinha nossa base junta, né? E hoje, se você chegar numa final aí e marcar uma reunião, até reunião, ninguém vai. Por que eu te falei? Você não foi na preleção da churrascaria? Não, por isso que eu tô te falando, né? Caras muito longe, cara. Hoje tem jogador que vem de Sorocaba pra jogar em São Paulo. Aí você vai marcar uma reunião com ele na Zona Leste pra contar, vamos supor, quarta-feira à noite. Vai ter uma reunião quarta-feira à noite. O cara fala, pra mim não dá. Como que o cara vai sair de Sorocaba Trabalhando pra vir pra cá, pra fazer uma reunião de 1 hora e voltar pra lá de novo, irmão? Entendeu? Então tem coisas que acontece mais na raça do que... Essa reunião é uma preleção do jogo, ó, vamos enfrentar o time tal, é isso. Essas reuniões é mais uma resenha, cara. Tipo, que nem a gente fala. É aquele, como se fosse um churrasco Ah, tá. pra gente estar junto. Porque quando você passa por uma final, geralmente é de 15 a 20 dias aí pra acontecer a final. Então, a gente às vezes tá longe. Aí as pessoas geralmente marcam a reunião próximo da data da final. Pra gente estar numa resenha, pra comer um churrasco, tomar uma cerveja, tá ali junto, se interagir, dar risada, porque faz 20 dias que a gente não se vê. Entendeu? É mais pra isso, mas caso falar tática, isso aqui, não, esquece. Nada. O negócio, Ver vídeo do time. Madeira. pode acontecer pra um goleiro. Mano, o lado deles é mais forte isso, mas é raro. É madeira. Como diz. Tipo, é madeira, é pau. Vamos pra cima, vamos ganhar o jogo e... Agora esse negócio de tática, de falar assim, vamos fazer isso. Porque quando a bola rola, irmão, esquece. Na sua cabeça você não consegue lembrar nada que o cara te falou, você não consegue viver aquele momento, você não consegue... a atmosfera tá tão a milhão que você acaba nem... Você sendo um sucesso, um cara conhecido na várzea, você falou, você teve lugares aqui, bairros que você andava na rua, as pessoas te conheciam, vinham falar com você, como é Até que hoje. era
Ainda tem isso hoje, que eu Cara, vi bastante aqui. coisas absurdas que eu tava... Até minha mulher dá risada. Esses dias não, agora no começo do ano eu viajei pro Nordeste. A gente foi pro meio do mar tirar foto com os peixes. Aí eu tirei as fotos com o peixe, ela também, enfim. Aí quando eu saí, eu fiz o pagamento, ele manda um link à noite pra você. Tá? Aí ele chegou e falou, você que é o Marcinho de São Paulo, o jogador? Lá no Nordeste, cara. Eu falei, como assim? Ele falou, você não é o Marcinho que é... Eu falei, sou eu mesmo. Falou, cara, quando você saiu do mar, o cara falou que eu era burro. Porque eu tava tirando foto do melhor jogador de São Paulo, o cara mais conhecido de todos. E eu não tirei uma foto com você, mano. Falei, sério? Ele falou, tava mó comentário aqui na praia dos moleques que jogam bola. Então, tipo, as coisas hoje, através da mídia, chegam em lugares que você menos imagina. E você desfrutou dessa fama de futebol? Desfrutou que eu digo, tinha noites, festas, como todo jogador de futebol. Não, Porque o jogador de futebol hoje não, vive eu muito mesmo, disso, né? eu sou um cara que muitos caras ainda me xingam. Porque, vamos supor, a gente foi campeão aqui. Eu não vou pra festa de título. Não vai. Não, coisa rara, cara. É raro eu ir pra festa. Isso é seu. Eu vou, vamos supor, ó, obrigado a ir lá na sede. Eu vou lá na sede, pego uma garrafa de uísque e vou pra minha casa. Tomo na minha casa. Fico lá, vai, meia horinha. Tem cara que vira a noite, mano. Ah, é. Na festa do título, eu já não consigo. Eu pegava e ia embora. Ô, mas Tua esposa agradece, né? Não, mas ela às vezes fica um pouco aí. Fica? Não vou. Porque ela já me conheceu Sim, não. nessa vida. E sabia que o financeiro me ajudava muito, entendeu? Então ela falava, fica lá um pouco. Só que eu já não tinha vontade, mano. Tem hora que a bola me papuçava. Eu falo pra todo mundo que se eu tenho um problema hoje aqui, que eu pago pela língua que eu falava, não aguento mais jogar bola, não aguento mais. Até que eu parei. Quando eu parei, me arrependi pro resto da vida. Entrei em problema dentro de casa, não queria sair dentro de casa, ficava lá. Falava pra mulher, vou sair pra trabalhar. Meti o louco nela e falava assim, o aplicativo tá quebrado, não tá trabalhando, tá ruim. Voltava pra casa, ficava dentro de casa. Não tinha vontade de fazer nada. Porque teve uma É, depressão aí com Porra! relação a isso. nem me fala. Imagina, cara, você era um cara conhecido, bem sucedido no que você fazia e faz, enfim, né? Bem super conhecido, todo mundo te conhecendo. De repente tem que parar, ficar em casa. E outra, o que aconteceu foi o seguinte, que quando eu parei de jogar bola, aqueles times, aquelas comunidades que eu fiz tudo ser feliz, ninguém me mandou mensagem perguntando se eu precisava de um Dorflex, cara. Uma cartela de Dorflex hoje é R$5. Tudo bem que ninguém tem obrigação de me ajudar em porra nenhuma. Só que, cara, você mandar uma mensagem pro cara, e aí, tá precisando de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Vamos tentar arrumar um médico ali? Não. Você já não valia mais nada. E foi isso que me deixou mal. Aí quando eu fui pra comissão técnica, aí eu ganhei tudo de novo. Em 3 anos eu ganhei tudo de novo. Na comissão. Eu queria entender isso aí com um pouco mais de detalhe aí. Realmente, antes te cortando. Exatamente como é que foi esse gatilho, porque você parou, contusão, eu parei. começou a ficar em casa triste, e aí veio que foi um sucesso também como comissão técnica aí. Sim, muito. Como é que foi essa virada, esse gatilho aí? Ó? Eu parei de jogar. Aí o time do Bate Fácil falou pra mim, enquanto eu estiver aqui, o turco lá, o dono do time, falou, você se troca como jogador, mas você não vai entrar em campo, porque você não consegue, mas eu vou te pagar o mesmo valor. Daqui você não sai. Falei, beleza. Aí eu falei, só que me trocar eu não quero. Eu não vou ficar me trocado, pensando na minha mente, eu não vou ficar com meião, chuteira, camisa, sendo que eu não quero isso pra mim. Sendo que eu não Você não vai posso poder nem mais. jogar, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu fico na parte da comissão. Coloco uma roupa, uma calça do time, um short tênis, camisa, uma polo que é da comissão, e eu tento ajudar de alguma coisa. Ajudando aqui. E nisso foi. Nessa, a gente foi ganhar uma macaco louco, uma puta de uma Copa grande. Aí começou a aparecer mais convite. Mano, vamos comigo ali no tal Copa. Resumindo, quando eu comecei a ganhar uns 3, 4 títulos na comissão, os caras falaram, mano, esse cara, além de ele ganhar na comissão, jogando, tá ganhando na comissão. Esse cara, ele é um fenômeno, ele tem que estar com nós. Aí começou convite pra tudo que é lado. E aí eu fui ganhando. Tudo que eu ganhei jogando, eu ganhei na comissão. Aí os caras falaram, pô, mano, esse moleque, ele é diferente mesmo. Se eu não ganho, se eu não me provasse de novo que eu era bom naquilo, hoje eu tava fudido.
Então fez com que eu sempre falava pros caras, porque eu ajudei tanto jogador na várzea, levando pra perto de mim, trazendo, levando pra times pra ganhar dinheiro. Quando eu parei de jogar bola, os caras falaram, mano, você não é mais o mesmo. Então me deixou muito chateado. Aí eu fui pra comissão, pergunta se algum jogador falou assim, ó, vamos ali comigo, vou te ajudar. Vamos ali, vou te levar pra um time ali pra você ficar na comissão lá, pra você ganhar seu dinheirinho. Não tinha isso. Aí eu fui ganhando aos poucos, fui ganhando. Hoje eu recebo convite de diversos times. Por quê? Porque eu ganhei, é o que eu sempre falo. A gente tem que estar se provando sempre. Entendeu? Se você, a partir do momento que você não se Porque o provar cara sem mais... título, o cara, mesmo na comissão, o cara não é nada, né? É, e quanto mais você ganha, mais valor você tem. Com certeza. É o que eu falo pra todo mundo hoje, pros moleques. Eu falo, ó, você fez um puta no campeonato hoje. Se amanhã você perder, você já não vale a mesma coisa. Se você for campeão hoje, você ganha R$ 300. O ano que vem você for jogar a mesma Copa que foi campeão, você pode pedir 500 que os caras vai dar. Só que se você perder, nem por 100, os né? 300 volta para 150, 200. E você vai querer exigir o quê, irmão, se você não deu o resultado? Entendeu? Então hoje, como eu falo, você tem que estar se provando sempre, até hoje. E tem que ter aquela gana de ganhar. Ah, porque eu sou tricampeão da Copa tal. Passou, Eu quero passou. ganhar quarta, irmão. Eu quero ganhar quinta. Ah, óbvio, né? Eu não quero ficar parado naquilo ali. E tem jogador que para. Acha que já conquistou tudo. Mas não é assim. Então aí eu fui ganhando na comissão, ganhando. O último título agora foi dentro do Morumbi. Qual foi o Entendeu? último título? O da Copa da Paz. Foi agora. É, só que eles, como eles são do Paraisópolis, que é do lado do Morumbi, acho que teve um esquema lá com o presidente do Morumbi de São Paulo, que deram pra eles uma oportunidade de ter uma final lá. E a gente chegou e ganhamos. Então foi coisas absurdas. Fui campeão dentro do Allianz Parque. Do Allianz eu Ah, nessa foi a final da Pioneer, né? É, pelo MEC. não sei se foi o Milton Neves que te entregou um troféu, não foi alguma coisa assim? Essa aí eu fui artilheiro da Taça Brahma. É, como é que foi isso daí, cara? É, foi um campeonato com Olha lá, ó. mais de 1000 times, cara. É. Foi um campeonato aí com mais de 1000 times. E a Taça Mais Brahma, bonitinho aqui do que eu vivo, hein? aí eu era menina ainda, né? Aí na Taça Brahma, ela tinha leste, sul, norte, oeste, interior, Guarulhos, ABC, então era, 1000 times. Era muito time, cara. Era coisas absurdas. E eu fui artilheiro geral, com 22 gols. Então naquela época, a Taça Brahma era, acho que o Milton Neves era patrocinado pela Brahma naquela época, no programa dele. É, ele era patrocinado pela E Brahma. toda semana, na segunda ou na terça-feira, ele falava da competição. Ó, vamos atualizar o artilheiro da Taça Brahma. Então sempre meu nome estava no auge. Márcio Pinho. Ninguém me conhecia como Marcinho, era Márcio Pinho, que é meu nome. E sempre falando. Aí chegou na final, a gente perdeu na semifinal. Tava no Marconi. Aí a gente perde, inclusive um gol histórico. Nós tá ganhando de 1-0. O goleiro dos caras vem, na casa dos caras, o cara cruza, o cara dá um murro na bola, faz o gol de mão. O juiz deu o gol. Isso que eu não entendi, né? Vamos supor, a Pode, semifinal né? da Brahma era ida e volta. Era jogo na nossa casa e na casa dos caras. Nós ganhou o jogo, foi 1-1 no nosso campo. E na casa dos caras, era o jogo para quem passava para a final dentro do. Era Palestra Itália, o estádio do Palmeiras. Não era Nem Allianz Parque. Parque ainda. É. Aí o que aconteceu? A gente foi, Por favor. chegamos na semifinal, a gente foi jogar na casa deles. O árbitro tava cagado, com medo do time deles. Aí o que aconteceu? A gente ganhando o jogo. De 1-0. Faltava 5 minutos. O goleiro veio pra área, pra tentar fazer o gol. Um cara a mais dentro da área. O cara cruza, ele dá um burro na bola. Faz o gol, o time todo para, o juiz dá o gol. Porra. Ele ameaçou que ia dar de cabeça. Deu um murro na bola, fez o gol. Foi pros pênaltis, nós não querendo aceitar, nós burro, inocente, a vez de nós abandonar o campeonato e ir pra justiça, porque é o que eu tô te falando, naquela época não tinha tecnologia. Se é hoje, tem né? hoje. Se é hoje não. Hoje a gente todo mundo desconfiava. Já na hora. Aí naquela época não tinha, então ficou aí, briga, o jogo ficou parado não sei quanto tempo, mais de 1 hora. Aí o juiz acabou, falou, só vou direto pros pênaltis. Chegou nos pênaltis, nós perdeu. Na semifinal. Ah, mas vai perder, já chegou pênalti desestabilizado. Uma Então já. confusão dessa. Aí a gente foi, aí eu fui artilheiro. Aí a final passou depois, tipo, acho que isso foi no domingo, no meio da semana, se eu não me engano, era um feriado. Tipo, quarta-feira vai o jogo. No domingo era a final no estádio do Palmeiras. Naquela época era coisa de outro mundo e a gente não teve essa oportunidade.
Porque os caras roubou nós na cara de pau. E aí foi nesse que você Aí eu fui artilheiro, aí os caras falaram, ó, você tem que ir lá no estádio do Palmeiras. Que o Milton Neves vai estar lá pra te entregar o troféu de artilheiro. Aí eu fui. Aí eu recebi, subi lá dentro, lá do campo. E recebi esse troféu, como 22. Aí você coloca aí, vai. Tinha mais de 1000 times. Quantos atletas deveria ter? Média de 20, 25 cara por 20 equipe. mil, 20 mil, 25 mil atletas aí. O jogando. número 1, com 22 gols. 22 gols. Quantos gols teve o último artilheiro do Brasileirão? Deixa eu perguntar. Vamos ver quantos Então. gols. Vamos ver. Quantos gols foram feitos? É coisa de Acho que outro mundo. foi 15 ou 16. Vamos ver. Produção. Produção somos nós mesmos aqui, ó. Peraí que eu vou ver já. Só curiosidade. É coisas de outro mundo. A E Várzea. esses troféus tá tudo na sua casa? Tem espaço? Cara, eu já tive mais. Aí quando eu casei, eu fui pra casa de cima, que eu fiz uma casa. Perdi muitas coisas, joguei. Aí quando eu parei de jogar bola, eu lembro que foi uma criança lá em casa, parente do meu sobrinho. Aí tava mexendo com, sabe aquele troféuzinho de artilheiro, troféuzinho pequeno? 22 você fez? Foi. O ano passado foi o Yuri Alberto, o artilheiro, junto com o Yuri Alberto do Corinthians e o Alejandro do Vitória. Ambos com 15 gols. É, Teve 22, hein? bastante, né? Aí aí as criançadas que iam lá em casa, que se identificavam com o troféuzinho, nossa mãe, eu queria. Falava, pode levar. Então fui dando tudo. Hoje eu tenho uma sacola de medalha lá, deve estar até mofada, mas quando eu parei de jogar também eu desfiz de muita coisa. Não quis fazer um museu. Ah, Você não. ficou chateado, isso foi te ajudar. Pra mim eu quebrava Isso te tudo. prejudicava também, né? Pra mim eu tacava na parede e quebrava tudo, que eu não tinha vontade, não tinha prazer de mais nada. Eu entrava no Instagram, Várzea. Entrava no Instagram, Várzea. Aí você já não recebia mais mensagem de ninguém, você já não era mais o Marcinho. Você era o Márcio, o cara normal. Entendeu? Aí quando eu voltei a ganhar de novo na comissão, que aí meu nome... Aí hoje eu tô bem. Tanto psicologicamente, porque hoje eu voltei a ser o Marcinho que eu sempre fui, entendeu? Hoje eles se reconhecem já como um cara forte na comissão técnica. Sim, é que nem eu falo, né? Eu faço parte de comissão. Eu não sou treinador. Tá, mas Eu não pego o time pra assumir sozinho. Porque hoje lidar com o jogador tá difícil. Porque você tem que pedir quase, pelo amor de Deus, pra ele ir pro jogo. Pagando 600 pau pro jogo. Entendeu? Então tá coisas absurdas. Então você tem que pedir pelo amor de Deus. Porque você vai chamar ele, talvez ele fale, mas eu tenho um jogo ali, tem outro ali. você não tem um contrato com você? Não. É no bigode. Palavra. No bigode. Tá dando palavra para as pessoas que é responsável por uma Porque eu acompanhei comunidade. aqui o futebol na Várzea hoje tem contrato. O pessoal fala, fulano assinou com o time tal. Não, assinou é o modo de falar. Você assinou comigo, eu te dei 5 mil pra você dar prioridade pra mim. Entendi. O jogo é meio-dia, tem que estar 11 horas lá. Eu te dei um dinheiro, vamos supor, ele te chamou pra você jogar pra ele. Ele vai te dar R$1.000 por jogo. Eu te dou os mesmos 1.000. Só que eu vou pagar o IPVA do seu carro. Então, você vai vir comigo ou você vai com ele? Óbvio que não. Você vai vir comigo, porque além de eu te dar 1.000 por jogo que ele tá te oferecendo, eu tô te dando o IPVA do seu carro pago. Que é R$5.000, 4, 5, e aí? Só que aí eu falo, tamo fechado? Tamo assinado? Tamo. Ah, O entendi. jogo é meio-dia, 11 horas da manhã, eu quero que você esteja lá. Aí se você não estiver lá, aí já é outra história. Aí o papo já é diferente. Não comigo, com o dono do time. Com o dono da comunidade, com o dono o responsável pela equipe. Porque ele te deu um dinheiro, ele te fez com que você chegasse no horário, que você desse prioridade pra ele. Entendeu? Então por isso que hoje tá rolando muito dinheiro na mão. Porque se eu não te der dinheiro na mão, você não tem obrigação de vir comigo. Sim. Se você... Vem que eu te dou 600, eu vou, vem que eu te dou 800, puta. O cara vai no Se o 800. cara der antes, ele fala, puta, já recebi do cara, tem que vir, Então, né, mano? tem que ir. Então essa é a prioridade. Muitos caras hoje dão dinheiro, porque se ele... É tipo um leilão, né, Marcinho? Quem dá mais... Não é nem questão de leilão também. Às vezes o cara pega um pouquinho menos, mas ele vai no time também que chega, né? Porque eu sempre fiz isso. Vamos supor, o cara me oferece 10 mil, você me oferece 10 mil, mas o seu time não vai passar na primeira fase, mano. Eu sei quem é o jogador que tá lá. Eu prefiro pegar 5 dele. Porque tem No aquela final, a soma maior eu passo dos 10 que você me ofereceu. E além do assim, o dinheiro, óbvio que é importante, mas tem aquilo que você falou, né? Aquela vontade de ganhar, que tá no time competitivo. O cara entra pra Hoje tá ainda tomando tem um só jogador pancada. que vai no time ruim porque pegou um dinheiro bom, mas não passa na primeira fase. Então aí, bom. Entendeu? Só que aí o ano que vem, quem vai dar dinheiro pra ele? Sendo que o time dele saiu na primeira fase.
O jogador que foi lá não deu, entendeu? Então vamos Entendi. supor, aí o cara falou, mas me ajuda com alguma coisa. Não, mano, mas no ano passado você não passou nem da primeira fase. O que você vai me garantir que você vai me passar? Só que aí se eu fui campeão, porra. É que nem Brasileirão, irmão. Você viu o Rafinha quando veio pro São Paulo? Ele veio no São Paulo por quê? Ele veio barato. Porque ele tinha acabado de cair com o Grêmio. Entendeu? Ele já não era mais aquele Rafinha. Aí quando ele ganhou as coisas com o São Paulo, o salário sobe de novo. É que nem empresa, irmão. Você dá resultado, você ganha. Se você não der, você vai lá pra baixo. Pega um jogador de alto nível aí que ganha 1 milhão e o time cair, quando ele voltar pra outro time, que ele não vai jogar a Série B, Ah, não aí vai. ele vai pra outro time, sabe por quanto? 500 mil. Na metade, Ah, né? eu quero 1 milhão, mas você quer 1 milhão por quê? Você acabou de cair, irmão. De segunda divisão. Eu vou te pagar 1 milhão, entendeu? Então agora quando você ganha, entendeu? Então o futebol de várzea tá no mesmo estilo. Quanto mais você ganha, mais você pode pedir que os caras dão. Tá forte, né? Muito. Você acha que. Você O acha... que eu ganho hoje na comissão, eu tinha que fazer 3 jogos, 2 jogos na minha época. É. Se tivesse hoje, se estivesse jogando assim em Ah. alto nível, tava voando. Pode colocar aí papo de R$ 1.000. Que é do 1.200, Ferreiro? R$ 1.500 por Jogo. partida. Por jogo hoje. Você lembra dessa capa aqui? Lembra, essa aí é do Bate-Fácil lá quando nós ganhamos a Copa da Paz. Isso foi uma capa comemorativa Aí, depois ó, da... tricampeão da Copa da Paz. Foi uma página que postou, Ah, tá. entendeu? Ela fez essa montagem aí. Eu vejo que hoje os caras têm bastante patrocinadores, né? Hoje em dia. É. Na época de vocês, era a própria Então, é através da comunidade rede ali social, né? A rede social hoje ela divulga seu mercado, seu Pega comércio. uma Copa Pioneer, tem empresa grande, tem a Netshoes, tem a Claro, né? Coisas absurdas. Empresas grandes, né? Hoje quem tá televisionando as finais hoje em dia tá vendo o Podpah. Pode pá. Ontem no Entendeu? Copa do Busão Então. foi o Pode pá que televisionou. Eu acredito ainda, eu vou chutar alto, 5 anos. Com uma final dessas aí sem estádio, um canal aberto chegar e tomar conta. 5 anos já. Eu acho que até menos, viu? Do jeito que tá, hoje em dia, você pega uma final no Morumbi mesmo aí, uma final no Allianz Parque como foi, a própria final que a gente jogou o ano passado, que é a Pioneer, no estádio do Água Tem Santa. ideia de quantas pessoas tinham assistindo, mais ou menos? A do Bate-Fácil foi 8, 10 mil. A do MEC, quando eu fui campeão pelo MEC, que a gente ganhou a Pioneer, 30 mil pessoas, foi o Quê? recorde, 30 mil. Foi o recorde. Foi esse jogo aí, Léo? Que jogo Não, foi esse? faz uns 2 anos atrás. Você tava na comissão. Eu tava na comissão. Cara, como é que A gente foi campeão 30 mil pessoas? dentro do Allianz Parque. Foi. O recorde, se eu não me engano, era 18 mil. Um jogo que teve no Pacaembu, do Ajax na Kaiser. E ela foi pro Guinness. O maior público do futebol amador de várzea. Aí essa final que a gente foi no MEC passou. Chegou a quase 30 mil Caraca, 30 mil pessoas. dentro do mano. Allianz Parque. Então, Nós estamos falando de várzea. nós estamos falando de várzea. Mas nada Então. cobrado também, né? Não, é mas nada eu sei, mas cobrado. Não, mas o teve. que é legal, né? Porque, por exemplo, 30 mil pessoas. Hoje, e que 50 minutos depois do jogo, você tava lá com eles. Tudo bem que você falou que não fica na festa, mas tava, pelo menos, passando ali. Na final comemorando. mesmo do Allianz Parque, eu saio de dentro e a gente vai pro shopping pegar o carro. Nós estamos andando ali dentro do carro. Os caras comentando, olha lá quem foi campeão. Ele era treinador, ele fazia parte da comissão, porque as pessoas estavam na arquibancada e ao mesmo tempo me viu no shopping, pegar né, o shopping, depois do né? jogo. Entendi. Entendeu? Então você tá ali o tempo todo, mas aí quando chega numa final de estádio, geralmente concentra, né? Aí já é um gasto a mais. Entendeu? Aí não tem show de forró. Aí não tem como. Aí você pode, até a viagem é cancelada. Cara, isso daí, se você voltasse, não tinha casado, não tava Eu falo pra casado. todo mundo essa história, muitas pessoas dão risada, cara, porque foi coisa que eu falo, Deus sempre teve E os comigo caras iam mesmo. pagar pra você vir, ó. Marcinho, você acha que a gente vai ter um campeonato brasileiro de várzea? Você acredita? Já teve, a tempo da Kaiser, teve a Kaiser Brasil, né? Tá. O próprio Pioneer ganhou. Mas é tipo 4 times, 5 times que jogam, entendeu? Ah, não é na amplitude que a gente vê Não, hoje não tem aí. como por causa do financeiro, Logística, né? é muito difícil, né? Como que você vai pagar uma passagem aérea pra... E hoje existe algum torneio, alguma coisa na Copa? Tipo, campeão da Copa do Busão, campeão da Copa Pioneer. Existe alguma Supercopa, alguma coisa Não, nesse não. sentido? Não tem. Acabou ali, morreu, tal. Teve um dia a Supercopa da Paz. Que eles fizeram com 12 times, os 12 times que já foi campeão. Entendeu? Até o primeiro, que foi 12 anos atrás, ganhou a primeira.
Eles pegaram esses 12 times, só os times que já foi campeão, fizeram um Entendi. torneio No torneio. e a gente ganhou de novo. Que foi no ano que eu ganhei Porra, essa mano. final. Esse é iluminado mesmo. A gente ganhou essa final aí pelo Pioneer, que eu fiz os 2 gols na final. Certo. Nesse mesmo ano, eles fizeram a Supercopa da Paz, Tá, com os entendi. times que já foram campeão. Só time campeão. Só time campeão. E como o nosso time era mais bem financeiro, teve time que ganhou lá atrás que não tava nem jogando. Só que os caras foram pra jogar. Aí a gente ganhou também, entendeu? Então a gente foi campeão da Paz e da Supercopa da Paz. Caramba. Porque nosso time era muito bom e tinha financeiro bom, né? E tem alguma pegadinha? Eu posso... Marcinho, monta pra mim a sua seleção da Várzea. Ah, cara, hoje... Cara que jogou, cara que não que tá jogando. Ah, eu Marcinho, vamos montar uma vou comissão. voltar lá Eu atrás quero que pra- você monte uma seleção da Várzea. vou voltar lá atrás pra não falar de hoje em dia aqui, os caras achar que eu tô... meter uma mala? Ajudo um e acaba, porque às vezes o cara tá comigo numa Copa e tá 3 contra. Então não vou. Antigamente era quem? O Celso, goleiro. Tinha lateral direito, Thiaguinho, que até hoje ele joga, mas tá no veterano. Tinha o Disney, Jeremias é de agora, mas jogou comigo no passado. Aí tinha o Rinaldo, o Wellington tá até hoje, mas já tem uma idade também. Aí tinha o Ivan, jogava eu, o Tom. Então eu já conhecia, aí. Já falou. Então nosso time era. Eu tô pegando os das antigas, entendeu? Tinha o próprio França que jogou comigo, que foi o maior artilheiro da taça da Kaiser. Então eu tô voltando lá atrás para não falar os de agora, porque alguns tá comigo, às vezes outros não. Então se eu falo o nome de um, outros ficam chateados. Mas no futebol de várzea, se é pegar hoje uma seleção da várzea aí, bate de frente com qualquer profissional. Bate, né? Isso que eu faço. Se pegar um Eu time falo que- primeiro tempo. Primeiro tempo vai bater. o físico vai O fazer físico vai fazer diferença, né? diferença no final. No segundo tempo, ele sobressai. Mas caso ao contrário, aconteceu isso aí no projeto do amigo meu, do Segunda Chance, não sei se vocês viram Eu aí. vi. 2 jogos contra o profissional. O time perdeu um porque tomou um gol no último minuto, ou na reta final, mas teve um que ganhou. Então, tipo, os caras tá ali no profissional só pra aquilo. Aí pega moleque Treinando. final de ano, monta um time na várzea ali, vai lá e joga e ganha esse cara. O que o Marcinho, que ficava jogando lá na parte de gramado lá, batendo de direita, batendo de esquerda, falaria pro Marcinho de hoje? Um cara que sempre quis chegar nesse topo, né, mano? Eu sempre fui um cara competitivo, um cara que sempre quis ganhar título. Eu não ia por... Queria dinheiro? Lógico que eu queria. Só que eu era um cara que nem a gente falou. Eu queria ganhar copas, eu não queria ganhar só dinheiro. Porque tinha muitas pessoas que me ofereciam dinheiro e eu sempre quis chegar a ser campeão. Não adianta o cara me oferecer 400, mas eu preferia ir no de 200 para ganhar. E eu ganhava. Então eu sempre queria ganhar, eu tinha aquela gana de ganhar. Até hoje eu tenho isso. Então, o que eu quis, eu conquistei. Não tenho arrependimento de falar assim, pô, você poderia ter mudado de vida. Não. Hoje eu tenho casa boa, tenho carro, entendeu? Tenho apartamento, eu não preciso de mais nada. Então eu sou feliz com o que eu tenho. Grande coisa vindo Entendeu? do futebol, né? Vindo de 90% do que eu tenho hoje, graças à minha mulher, que hoje é formada, trabalha em 2 hospitais, e por tudo é através de bola. Se você pegar minha casa mesmo, sacada de vidro, tudo que eu tenho de vidro da minha casa é um time que me deu. Um sofá que eu tenho é um time que me deu. O balcão é um cara que eu trabalhava. Então tudo é através da bola. Tudo permuta por gol. Entendeu? Não é nem por gol, Pergunta assim, tô de pessoas brincando, que me consideram, que quis me ajudar através do futebol, entendeu? Talvez escola, faculdade, isso aí nunca me pegou. Minha mulher sempre me cobrou, porque ela é enfermeira, ela é formada. Tem mais de 10 anos já no E você tem... trabalho em 2 hospitais. E ela sempre me cobrava, vai fazer na área da saúde, para fazer gesso, alguma... Eu quero saber de estudar, meu. Quero É saber. madeira, aqui é uma Quero porrada. saber de bola. E você tem alguém na família que jogou bola também, jogou futebol? Meu irmão. Tem Eu acompanho. Meu irmão era meio doido, zagueiro, goleiro. grandão também. assim? Doido. É um Grandão. pouco, não é tão grande igual eu, não. Mas ele era meio doidinho jogando. Foi ele que te... Meu pai nunca jogou bola na vida. Não. Era mais do que eu te falei. Eu tinha essa vontade, magrelinho, ia pro campo, voltava, comia um pedaço de pão. Aquele pão ali me enchia minha barriga. Não tô falando pra você que eu passava fome. Tinha comida na minha casa. Mas eu acho que o pão era mais rápido. Eu pegava o pão, partia no meio, aquele jeitão, partia o pão no meio, saía comendo e voltar pro campo, passar a tarde toda.
cabular na escola pra ir pra campo, ser o melhor da escola, em competição de escola. Você era interclasse, todo mundo queria escolher Nossa você, né? pô? senhora. Então, foi futebol a vida inteira. E você pega a molecada de hoje, também não tem tanto campo de várzea hoje, a molecada hoje é mais videogame, né? Hoje a tecnologia tá matando. É. Eu falo muito que às vezes é culpa muito. da própria família, né? Só que também, se você for muito radical também, então a criança fica boba. Hoje mesmo, uma criança dentro de casa, você fala assim, pô, para de fazer isso, para de fazer aquilo. A criança não para. Dá um telefone na mão dela, ela vai ficar ali 5 horas, mano. Para. Então, é um vício, é um negócio errado? É. Mas se você também não fizer isso, você não consegue fazer nada não dentro da dá pra sua casa. evitar, né? Não dá, não Não tem dá. como, Hoje tem você como não- você negar que celular é algo... Hoje você não consegue. E aí tirou a criançada, voltando, tirou a criançada do igual você falou, que ficava o dia inteiro no campo. pegava Também pé de pão. ajudou muitas crianças também a sair da rua. Mano. Eu acredito, né? Posso Sim, estar errado. sim, eu acredito também. Porque antigamente nós não tinha tecnologia. Você já viu alguém brincar de esconde-esconde hoje em dia? Nem sabe. Pega-pega? Bolinha de gude? Antigamente era época, irmão. Rodar um peão. Época de bolinha de gude, verdade, né? Hoje ainda tem uns loucos do pipa, né? Que voltou agora, você viu aí, né? E é marmanjo, hein? É 50 marmanjo, é anos, marmanjo. Correndo atrás de pipa, Os tá caras tendo competição. que os caras enrolam a linha com maquininha agora, né? Antigamente tinha época, né? Se eu não me engano era nas Época das férias, nas férias. 2 férias. É. Hoje não tem mais época. Hoje é o Não. ano inteiro pipa. É cara de 50 anos. Hoje você vê o cara tá lá com. E outra, antigamente você sofria. Você pegava uma. Pra fazer um. Colocava Batia. na linha do trem. Trem, batia com o martelo do pai pra Hoje poder o cara fazer compra pão a de linha com ferro. cortante, com a linha chilena ali. O cara, aquela linha ali, ela arranca a sua cabeça, irmão. É verdade. Tava proibido, né, ouvir, não sei Entendeu? se- Mas não tem como permitido. proibir. Os caras vendem de qualquer jeito. Entendeu? Então é coisas que essas criançadas hoje não vivem. Por isso que. O futebol de várzea hoje, profissional, tá como? Força física. Não tem cara bom. Cara diferente. Não tem. Por isso, quando você chegou, o Tonico falou, você hoje, com essa altura toda, chutando forte, pô, tava no Chelsea, pô. Então, mas é o que eu tô te sei lá falando. Mas onde, se eu lá. também não treinasse hoje, eu acho que eu não conseguiria jogar, não, irmão. também Mas não você acha que é. pela sua competitividade você treinaria, né? Você Treinaria. Treinaria, né? Porque senão eu ia ficar pra trás. Não É. tem como. Treinaria. Entendeu? É que nem Hoje hoje. é só talento, né? Eu vou chutar aí 10 anos atrás. Quem fazia academia era o quê? Rico. Né? Sim. Quem fazia academia 10 anos atrás era rico, era uma pessoa que era milionária, falar que essa pessoa tem dinheiro porque ela tá na academia. Hoje você pega qualquer parque aí, aquela multidão de pessoas, cara. Hoje tá todo mundo cuidando da saúde, menos eu que sou vagabundo, que eu não quero saber. Mas o resto todo, quantas pessoas hoje, cara? Academia aí hoje em dia aí é lotada, pessoas procurando horário para. Por quê? Hoje o futebol e a vida de cada um é muita força física, hoje as pessoas Muito, se né? cuidam muito. Entendeu? Então por isso que o talento ficou muito lá atrás. A gente sempre fala na várzea, lá atrás, lá, era só os de verdade que jogavam. Hoje qualquer um joga. Eu sou bom, sou um craque, mas eu não treino. Você é ruim, mas você treina 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 2 vezes por dia. Eu vou conseguir passar de você? Não vou, irmão. Vai, né? Eu posso ser um pouquinho habilidoso mais do que ele. Só que na hora que eu pôr pra correr, ele me atropela. Juntar os dois é Cristiano Ronaldo, né? Isso aí. É, Que é entendeu? habilidoso, É. que aí é rápido e treina. Se não pra treinar caramba. hoje, pelo nível que tá o futebol de várzea ou profissional, a gente vê pelo Neymar. É um puta de um jogador, mas ele dribla quem hoje? Não, Quando ele pensa em driblar, o cara ganha a frente dele e toma a bola, irmão. Por quê? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele era um fenômeno. Hoje já não é mais. Entendeu? Então a força cara janta física ele, é. hoje tá essencial na vida de qualquer cara. Entendeu? Qualquer. hoje sempre você sei que tava, ó. Nosso produtor tá dando um tchauzinho pra nós ali, pessoal. Você respira futebol, né? Eu acho que Respira. assim, hoje você não trabalha, tem outra atividade, trabalha com comissão, mas é o dia inteiro futebol, e o dia inteiro deve ser Eu não grupo de fico- eu WhatsApp, não o dia fico- inteiro. Quem me conhece sabe, eu não fico. Negócio de. Minha resenha é no final de semana. Na semana, eu fico. Mano, é 24 horas com o telefone na mão. Mas resenha de grupo é mais uma brincadeirinha ou outra, mas eu não falo muito no grupo. Mas Os caras você viram e assiste jogo de futebol? Você assiste outros? Sem ser vários? Você assiste jogo normal? Assisto. Pergunta, se quiser responder, responda, se não quiser. Você tem um time do coração? Já tive. Já teve. Vários. Mas o time do coração que tem jogue. tem Marconi, tem o Bate Fácil, que é o time que nem eu falei. Marconi, eu passei 17 anos lá no Marconi. Pá, uma vida, pô. Entendeu? E depois,
quando eu parei, o único time que eu falei pra você que falou pra mim, enquanto eu estiver em vida, você vai continuar jogando aqui, foi o Bate Fácil. Então eu sou muito grato aos caras, sabe? Hoje um time que eu tô, o Arsenal, os caras me ajudam muito. Tanto, tá precisando de alguma coisa? Conversa com o cara 24 horas, tô sempre falando com o cara, tô sempre... Tem um cara que hoje me ajudou muito nos times, é o Rony, o treinador. Um cara que trouxe eu pra perto dele, entendeu? Na onde ele vai, ele me leva, entendeu? Então sou muito grato também a ele. Então isso fez com que eu voltasse a ser o que eu sou hoje, feliz, porque até 4 anos atrás... Mais fácil estar no banco ou estar no campo? Ah, mais fácil no campo. Ali, Então, porque no campo eu achava que eu resolvia a qualquer momento. Até hoje os caras brincam, tem uma falta perdada, os caras falam, vai lá Marcinho, troca lá, entra lá, bate e Você depois tinha- você sai. você tinha muita confiança, né? É, tinha muita confiança. Eu do lado de fora, eu vejo que coisas que os caras erram, ou um passe, ou um gol, eu sei que eu não erraria. Erraria. Então tem hora que eu fico, tipo, bravo. Entendeu? É que nem eu gravei uma matéria pra Globo. Agora passou no Globo Esporte. Vai fazer o quê? Uns 3 meses, 4 meses. Cara, 4 anos sem jogar bola. O cara da Globo falou pra mim, você tem noção que você não acertou a barreira uma vez? Mesmo com o problema que você tem na perna, você não acertou a barreira uma vez? Assisti, mas eu não vi. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, é mesmo. Ele falei pra ele, aqui no... Próximo do shopping aqui não tem um clube aqui, o... Parque do Povo? Não, tem um clube aqui, ó, aqui na avenida na Faria Lima, Pinheiros? Pinheiros. Foi gravado aí do Globo Esporte. Ah, é. Aí eu vim aí gravar, enfim. Cara, ele colocou 2 coletes nos 2 ângulos e pediu pra mim acertar. Pô, eu vi, bom, teve... Eu chutei pra fora, eu acertei a trave, A barreira não trave. bateu nenhuma. Eu acertei os 2 coletes dos 2 lados, mas a barreira eu não acertei nenhuma vez. Aquelas barreiras móveis. 4 anos sem jogar. Aí eu fico vendo hoje os caras não conseguem passar a bola por cima da barreira. Dá vontade de pôr a chuteira e entrar no campo. Eu né? tô gordo, sem preparo, sem nada. Eu acertei o colete, os caras ficaram impressionados. Por quê? Talento não se compra, não tem como conquistar, não tem como fazer nada. E eu conquistei. O cara falou, meu, não é impressionante. Você falou rápido, a gente tá chegando no final, mas eu tenho Realmente. umas perguntas aqui rápidas, engraçado. Você falou que o seu irmão era meio doido, você chegou a jogar contra o seu irmão? Não, mas ele Não. não queria saber não. Se eu jogasse contra, era madeira. Ele arrancava a minha cabeça. Aí é irmão mesmo. É. Depois eu falo com a mãe lá Dá em nada. casa, né, meu? Depois eu falo Mas com a mãe. é que as idades eram diferentes, né? É. Hoje ele tem 40 e poucos anos, eu tenho 37. Mas a gente nunca foi de jogar. Já joguei até junto, mas contra não. Pra sua sorte. É, mas acredito que ele chegava o pau mesmo, ele ia me atropelar, porque ele era folgado. Mas jogar assim, eu não me lembro, acho que eu nunca joguei não. Contra ele não. Desses profistas que estão vindo aí, você já jogou com algum? Jogar não. Jogar não. Não. Tomei conta agora, né? O Pará é parceiro meu, que a gente tava em Santo André junto. O Hélito Paulista. Em Ipanema, né? Não, ele veio jogar com a gente Cristo. no... Jogou, né? Eu não vou lembrar o nome do time agora. Ele veio no Arsenal, que eu trouxe ele pra jogar no Arsenal, a Zona Leste, ele tá comigo. O Pará, o Lateral. lateral mesmo, Pará, você falou. O Jailson, o goleiro, nós tá no Ipanema. Ah, o Jair está no Ipanema, é verdade, eu vi. Ele era do Eu Enquadrados, faço né? parte do Ipanema. Agora, depois que acabou a Busão, Ah, a gente assume agora o Ipanema. Então já teve um jogo já da Pione e o Jailson está com nós. Entendeu? Então, E o tratamento é igual, como você já falou, né? é que nem eu falei, cara. Eles sabem também, se pôr no lugar deles, que é outro mundo. A gente respeita muito ele porque eles fizeram no profissional. E eles também respeitam muita gente que fez pela Várzea. Ah, não, porque a Várzea Entendeu? a É cada Várzea um no seu Várzea. quadrado. Se a gente fosse um dia pro profissional, a gente, querendo ou não, ia ter que respeitar eles, ir no ritmo deles. É que nem quando eles vêm. Eles não vêm achando que é melhor do que ninguém. O bom deles é isso, entendeu? O Hélito Paulista foi um dos maiores artilheiros do Brasileirão. Porra, jogou muito. O cara chega no maior humildade, irmão. Respeita todo mundo. Pará a mesma coisa, o Jailson a mesma coisa. O Christian, que nem eu tô te falando. Quando eu parei de jogar, no ano passado, se eu não me engano, o Christian tentou arrumar um médico pra mim, irmão. Ah, é. Eu fiz muita comunidade feliz, ninguém me ajudou nessa área. Um cara que é um cara fudido na Várzea me mandou mensagem no Instagram, tentando me ajudar, só que o médico que ele me arrumou era de joelho, né? Não era Era vascular. o- Não era é, vascular. não era vascular. Seu problema é vascular. É, né? meu problema é vascular. Então, ele tentou me ajudar. Um cara que não precisava fazer nada por mim. E tentou me ajudar. Então, eles vêm com muita humildade pra Várzea, entendeu?
Isso enriqueceu Sabendo bastante. Eles gostam de estar ali, né? Eles gostam. E é que nem a gente conversou em off ali atrás. Os caras hoje estão bem financeiramente e vivem a vida que a gente tem. Como muitos do futebol, da área artística, da música, enfim, é milionário, mas vive num quadrado, cara. Entra em depressão. Quem é que desses caras tudo não queria viver a vida que os caras vivem hoje? Sim. Entra em qualquer comunidade, entra e sai, come pastel, bebe uma coca, um suco no copo de plástico, mas no financeiro tá bem, a família tá bem, amanhã não precisa trabalhar cedo, Melhor cenário, né? entendeu? Essa é a vida que os caras sempre sonhou. Fez a carreira fora, voltou, vive a vida que a gente vive. Hoje tem cara milionário que tem vontade de comer um pastel na feira e não pode, irmão. Tem medo da própria sombra, entra em depressão, milionário. Tem uns que tenta comer, não pode, que Não é o pode. caso do Marcinho, que o cara não deixa ele comer, né? Toda hora eu vou lá te interromper. Gente, o papo foi rolando, a hora foi passando. Conversa quando é boa é assim, hein, meu? Toma aqui Papo que bom, nem fluiu. Conversa. Só que se fosse passar os gols, não dava pra passar, hein? Podcast inteiro não dava pra passar os gols do homem aqui. Vamos falar Copa por Copa, né? Copa Tinha por Copa seus tá 4 até podcasts. desatualizado aqui. Marcinho, antes de qualquer coisa, a gente tá chegando no final, mas eu queria agradecer a sua presença aqui. Cara, queria que você deixasse um recado aí. Quem quiser te achar em rede social, enfim, dá um espaço pra você. Como é que faz pra te rede social? Como é que faz pra te acompanhar? Te patrocinar. Patrocinar? O que pode ser feito? Enfim, casamento, festa, velório, o que convidar? Não, hoje eu sou mais tranquilo em negócio de patrocínio aí. Já foi patrocinado por algumas coisas, mas hoje quem quiser me achar é Márcio Pinho D. Aí, mas colocar Marcinho eu acho que não aparece. Que é meu nome e sobrenome. E tô aí, cara. Hoje você tá na comissão técnica, Tô no Arsenal, tá? tava no Bate Fácil, tô no Ipanema, tava no Leão 70, tava em Santo André no Guaraciaba. Tô nos times aí. Só projeção futuras aí. Tô aí. Dá pra assumir os times aí de primeira divisão na comissão técnica. Quer hein, pegar a meu? seleção brasileira, não? É louco, é muita responsa. Aí eu tenho que cortar alguns caras ali, né? Primeiramente, eu queria agradecer vocês pelo convite. Foi que nem eu falei, eu recebo muito convite de podcast. Não é que eu não queira estar nos outros, mas às vezes a distância acaba impedindo de alguma coisa. E se eu tô aqui porque eu quis estar aqui, não foi nada que... Então, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez contando as histórias aí, sou muito grato. Agradecer meu parceiro Alan, que veio aí comigo. Segurança dele, Não pode segurança. andar sozinho, não. Ah, Coloquei ele pra dirigir pra mim, falei que era meu isso segurança. aí, olha lá o tamanho do menino, olha o tamanho do braço do Alan. Agradecer. Se eu sou o que eu sou também, a minha mãe, minha família, minha esposa, que me ajuda em tudo aí, eu ajudo ela também. Tô com ela há mais de 15 anos. Ah, tá Ela na pegou- caminhada com você, Ela então. pegou né? lá desde quando eu comecei, lá em 2009, na bola. E a gente tá junto aí. E obrigado mais uma vez, tá bom? Tamo Obrigado, a gente que agradece. Gente, Valeu. obrigado. Siga a gente, voadora no like, compartilhe, curte, comente. Vamos que vamos. Marcinho, rei da várzea. Valeu, gente. Junto.